Bom dia. Bom dia. Bom, vamos iniciar aqui. Hoje nós vamos estar recebendo a Sueli, né, Sueli? Vai falar com a gente sobre coragem para enfrentar os desafios como parte da evolução. E vamos lembrar aqui, né, antes de começarmos, fazemos a nossa peça inicial, o recadinho tem slide? Olha que legal. Que bacana essa... A tela, maravilhosa. A tela, né? Opa! Aí, onde o sentido transforma. Fios e cores transformam e sentimos e deixamos a alma respirar. Então anotem na agenda, dia 27 de junho, sábado, às 14 horas. Reserve aqui pelo WhatsApp, né? O seu lugar aí para fazer aí os fios, né? Cada fio conta uma história, a sua também pode. Muito legal. Bom, então eu convido a todos nesse momento, então, a levarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e Guia. Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, reunidos aqui em Teu nome, queremos agradecer pela semana que passou, pelas experiências vividas, pelos aprendizados recebidos e pelas oportunidades de crescimento que tivemos, mesmo diante de algumas dificuldades às vezes. Pedimos, Senhor, que a Tua paz envolva este ambiente, harmonizando os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar com muita humildade e atenção os ensinamentos que nos serão trazidos nesta manhã. Prepara-nos para refletir sobre o tema desta manhã: coragem para enfrentar os desafios como parte da evolução. Conduzido aí por nossa irmã Sueli Oliveira. Abençoa então, Senhor, nossa palestrante, inspirando as Suas palavras, e ampara cada irmão e irmã aqui presentes, para que recebamos aquilo que mais necessitamos neste momento de nossas vidas. Permanece conosco hoje e sempre, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e nossa disposição para o bem. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para a música. pessoal. Bom dia. Que a espiritualidade nos conduza
Eu fiz um estudo, vou passar o que eu estudei, mas a qualquer momento pode interromper, pode perguntar, para enriquecer. Né? Se deu vontade de perguntar, não é por acaso. Né? Então, a espiritualidade não está só comigo, está com todos nós. Tá bom? E aí, coragem para enfrentarmos os desafios como parte da evolução. É uma frase assim, uma espadada, né? Uma espada, coragem. Já lembra assim, nossa, um enfrentamento. E aí no dicionário vai falar que coragem é uma força ou energia moral diante do perigo. Segundo o significado, sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. E o terceiro significado, atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Veja que até no dicionário vai falar de força e energia moral. Então não é a força física, né? É a força que é uma energia, é uma força moral. É uma força que não se adquire na força bruta, né? E não é uma coisa palpável. E se não é palpável, é mais difícil ainda, né? Porque se uma coisa está no meu caminho, eu tiro a cadeira, eu tiro a mesa, eu tiro a pessoa, eu mudo de lugar. Mas sem moral, sem energia, como lidar com isso, né? E para piorar, nós temos no nosso biológico uma composição física que não é preparada para enfrentamento. A gente nasce com duas estruturas no cérebro, uma de cada lado, do tamanho de em formato de uma amêndoa, que se chama amígdala. A amígdala é um sistema de fuga que nós temos, né? Que a gente precisa para manter a vida. Então, ela é um sensor, um alarme que diz que eu estou em perigo, que eu tenho que ou lutar ou fugir. E ela não serve só para questões físicas, ela serve também para questões emocionais. As duas coisas. Ela é um alarme para as duas coisas. Então, com esse sistema biológico no meu cérebro agindo, diante de um perigo, seja até emocional, é mais fácil fugir, né? Então, evoluir não é nada fácil. Mas não estamos desamparados. Nós nascemos também com uma energia, que é o fluido vital, que a gente nasce com uma quantidade necessária para o meu tempo de vida. Né? Todo mundo já nasce, então, com uma dose de coragem. Só que não dá para pegar. Né? E aí, eu posso usufruir dessa energia, potencializar, usufruir ela durante os meus anos de vida muito bem, ou eu posso ir destruindo. Então eu vou usar bem, eu vou escolher usar bem. Será que é fácil? Vamos lá. Não dá para separar o que nós somos fisicamente do que nós somos espiritualmente, enquanto nós somos espíritos encarnados. Né? Se eu estou encarnado, eu vou ter que usufruir desse corpo. Não dá para separar, eu vou evoluir só espiritualmente, o corpo não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então, tanto que esse fluido vital, a gente nasce lá com a quantidade e só vai chegar até o final da minha vida com ele na sua potência pura, divina, se eu cuidar do físico. Então, se eu der valor a dormir bem, né, a gente percebe, né, quando a gente dorme mal, a memória já se vai, né? É a primeira, né? E vai vindo os outros probleminhas físicos, né? Então, dormir bem, comer saudável, não quer dizer que tem que só comer fruta e legumes, né? Mas não abusar, né, no fast food. Medicação, né? A medicação, ela está aí a nosso serviço, nós precisamos dela, não tem problema nenhum tomar medicação, né? O problema é quando a gente abusa disso, né? Com muita medicação, qualquer coisinha está lá tomando a medicação, ao invés de procurar a causa, né? Porque às vezes uma dor de cabeça é só uma contrariedade, uma coisa que o meu dia está, né? Às vezes eu tomei café e eu fico contrariada com isso. Então, às vezes nem é o estômago que não recebeu a dose de cafeína, é a minha contrariedade, né?
a contrariedade está muito ligada a dores de cabeça. Então, ao invés de eu procurar a causa, o que está me deixando essa dor, né, eu já vou intoxicando de remédio e isso vai destruindo o fluido vital. E aí, já falando em medicação, a medicação está aí para nos servir. Porém, por exemplo, está muito em alta medicação para ansiedade, né? Como se ela fosse só vilã, né? Só vilã. E para depressão também. Mas a ansiedade, a gente precisa dela, né? Quem queria estudar para a prova, né? Que é na semana que vem, se não fosse ansiedade, né? Quem não tem ansiedade não vai estudar, né? Ou ele vai estudar 1 minuto antes da prova. Então a ansiedade, ela é necessária para a gente. Ela não quer ir à toa, tá? Mas desde que eu saiba o que fazer com ela, tá? Então não é, estou ansiosa, estou não sei o que, calma, respira, procura a causa. Estou ansiosa porque eu tenho que cuidar de tal coisa semana que vem. Ai, que bom que eu estou ansiosa, porque eu não vou esquecer, eu vou me organizar, eu vou produzir, eu vou fazer bem feito, porque se eu não ficar ansiosa, eu vou fazer de qualquer jeito. E tem muita gente que faz de qualquer jeito. E aí não tem ansiedade e acha que está lindo e maravilhoso. Então, sempre buscar o equilíbrio do que nós estamos sentindo, tá? Aí o problema, vamos lá, quem toma medicação de uso contínuo e não vai buscar a causa, aí está sem coragem para evoluir, porque ela está usando uma situação de fuga, né? De fuga, e não vai buscar a causa. Se não vai buscar a causa, fica ali parado, esperando que se resolva. Dá certo isso? Eu ficar esperando que as coisas resolvam? Eu não me movimentar para resolver alguma situação? Não dá certo, né? Não dá certo. A vida vai arrumar um jeito de me fazer evoluir. Porque esse é o propósito de estarmos encarnados no planeta Terra, né? A gente já sabe que, acho que aqui todo mundo é espírita já, né? Ninguém está aqui pela primeira vez, a gente já sabe que é a nossa meta, evoluir. Então, se for por bem ou por mal, a gente vai evoluir, não tem outro jeito. Mas eu posso ficar anos e anos esperando que eu vou evoluir de algum jeito, ou eu posso me movimentar. Nós que viemos aqui hoje, estamos munidos de uma grande dose de coragem, né? Porque perigo, né? A gente está envolvido nele o tempo todo. Riscos, né? A gente está o tempo todo à mercê de um risco. Em casa, a gente tem muitas armas brancas, fogão, panela de pressão, né? Tem tanta coisa. E sair de casa, né? É o trânsito, eu não sei o que eu vou encontrar na rua. A gente está sempre correndo risco. Então, não é fácil sair de casa, mas é uma dose de coragem já sair de casa e buscar. E se for espírita é pior, né? Porque a gente sabe que vai vir aqui, vai refletir sobre alguma coisa que vai ficar ali na consciência, né? Que vai ter que me levar para a evolução. E agora eu sei mais um pouquinho, então agora eu tenho mais essa responsabilidade. E ter mais responsabilidade exige coragem, né? Vir aqui todo final de semana põe a gente cara a cara e agora? Vou saber mais um pouquinho e eu vou ter que dar conta depois do que eu aprender ou do que me lembrarem, né? Porque eu não estou falando nada novo, mas pode ser que eu esteja lembrando, né? E aí vai virar mais uma responsabilidade. E aí, no dicionário de novo, evoluir. Eu preciso saber para que eu tenho que evoluir, né? Senão fica que nem aquele aluno que está aqui. Eu vou pegar matemática porque é a matemática que eu não gosto, tá? O aluno que vai aprender matemática, o aluno vai aprender matemática e ele não sabe para quê. Para que ele vai usar Bhaskara? Para que ele vai usar equação de primeiro e segundo grau? E eu estudava porque eu sabia que eu tinha que passar de ano. Na minha época tinha isso, né? Hoje não tem mais isso. Então, fica mais difícil ainda, eu imagino, para os alunos de hoje, para que eu vou estudar isso se eu não gosto? Se eu não vou ser engenheiro, engenheira, para que eu vou estudar isso? Eu vou estudar o que eu quero, né?
biologia, português, muito mais gostoso que matemática, entendeu? E aí, para que eu vou estudar essas coisas se eu não vou usar? Então, se eu não sei muito claramente o porquê que eu vou evoluir, para que eu vou evoluir, essa escolha de evoluir fica em segundo plano. É muito fácil eu me distrair com outras coisas que são mais legais, né? E que nem sempre me torna uma pessoa má, só que não me torna uma pessoa em evolução, porque eu estou deixando para depois, eu estou fazendo o que é mais gostoso, que é natural da gente, quem não, né? Mas adianta só ser boazinha, né? A pessoa que não mata, não rouba, né? Eu estou na minha, nem fofocar eu fofoco, não, né? Minhas companhias são boas, gente boa, gente trabalhadora, gente que não tem tempo para fazer maldade. Basta? Não basta. No planeta Terra, pelo menos, não vai bastar. É necessária a evolução. Aí no dicionário, o que é evolução? Evolução é transformar. Tá? Então, a gente é obrigado a evoluir com transformação. Então, ser igual que eu nasci, minha mãe e meu pai foram bonzinhos, me ensinaram a ser bonzinhos, eu vou viver e morrer boazinha. Só isso não basta. Tem que fazer mais. Tá? A dona Zildeia, não sei se alguém conhece, ela citava um exemplo sensacional. Foi assim que eu aprendi por que eu tinha que evoluir. Ela falava assim, se eu fui assassino numa vida e matei 5 pessoas, e aí nessa encarnação eu matei só uma, eu ainda sou um assassino, mas eu evoluí, eu diminui, né? Então, isso é evolução, gente, não é não errar. Aí foi aí que eu aprendi com ela, não é não errar. Então, por que não adianta ser só boazinha? Porque o bonzinho vai ficar na zona de conforto, sem viver, né? E viver subentende erros, né? O professor, quando ele ensina uma lição nova, ele já sabe quando não vai errar, seja qual for a disciplina. E ele está ali para isso, para ajudar, não para corrigir na punição, mas vamos lá, você só errou aqui, agora você acerta da próxima vez. E é assim que eu vejo Deus, né? Esperando que a gente faça, que a gente erre. Ele está esperando que a gente erre. E aí ele vai vir com uma lição, né? Porque ele não é um ser que pune, né? Se o professor vai lá com uma tarefa a mais para a gente aprender a lição, quem dirá o melhor dos professores do mundo, que é Deus, né? Ele não vai deixar a gente desamparado no erro, batendo a cabeça. Ele vai trazer uma liçãozinha, um jeito da gente aprender. E aí tem um texto do Chico Xavier que também fala dessa questão de não adianta ser bonzinho, né? O Chico fala assim, é o texto mais ou menos extraído do livro A Aldeia da Escuridão do Chico Xavier. Tem gente que já conhece, né? É famoso mesmo. O texto diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a aceitar um futuro mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos, tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos, é namorar mais ou menos, é ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Veja que quando ele fala, não dá para ser mais ou menos nisso, é tudo de cunho espiritual, né? Essa força moral que a gente tem que ter, né? Até o namorar mais ou menos, né? Então, se eu vou me relacionar com uma pessoa e eu vou ter que cultivar isso para uma vida, né? Um casamento, um relacionamento sério. Então, nem namorar mais ou menos, o Chico
fala que pode, né? E a gente vê muito isso, né? Quando o casamento desfaz, é porque provavelmente levou-se de forma mais ou menos, né? E aí não faz sentido, não tem essa força moral. Na questão 785, Livro dos Espíritos, fala assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Esse parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que o próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E aí esse trecho aqui está repetindo tudo o que a gente falou até agora, né? Não dá para separar o físico do que é moral. A pesquisa, a ciência é bem-vinda, mas não dá para resumir só a isso. Mas também já dá um consolo: calma, que esse pessoal que acredita que a ciência é tudo, vai ter o tempo dessa pessoa despertar, né? Já está acontecendo muito, né? A gente vê cada vez mais esse elo entre o que é energia, né? Que é uma coisa que a ciência prova, explicando coisas que a ciência não consegue em laboratório. Esse elo já está estreitando, né? E aí ele fala tudo isso para quê? Porque existe uma felicidade muito maior. Existe esse lugar, né? Esse lugar perfeito, esse lugar bonito, esse lugar leve, esse lugar de paz. Porque por mais que eu ache a minha vida linda e maravilhosa, né? Se eu conseguir chegar nesse ponto na minha vida, não, tudo é perfeito, eu consegui realizar todos os meus sonhos, estou vendo meus filhos realizarem, é perfeito, né? Saiba que ainda existe um lugar ainda maior, né? Nosso próprio corpo é pesado, né? E demanda um trabalhão, né? Se eu não fizer atividade física, ele vai pesar cada vez mais. Se eu não comer direitinho, e não é gostoso comer direitinho, não é gostoso comer brócolis, né? Mas se eu não comer esses alimentos que vai me sustentar de forma correta, que vai me dar saúde, é um sacrifício, né? É mais gostoso comer o que está fácil, né? Que tem pronto no mercado. Mas se eu não fizer esse sacrifício, eu não mantenho esse corpo. Então, tudo isso para quê, né? Tudo isso para quê? Para que tanto sacrifício? Por que toda essa luta? Porque existe um lugar infinitamente melhor e durável, que a nossa encarnação é isso, né, aos olhos de Deus. Mas vale a pena toda essa coragem. E aí ainda em orgulho e egoísmo é a origem de todos os outros defeitos que impedem o autoconhecimento e, consequentemente, o progresso e a evolução espiritual. Aí já tem a amígdala, né, lá me atrapalhando, que é para eu fugir até das emoções. Tem o fluido vital que eu tenho que manter ele cuidando do físico, né, e da mente também, né, mas tem que cuidar até do físico para manter o fluido vital vivo. Ainda tem o orgulho e egoísmo para a gente lidar. Mas se é só orgulho e egoísmo, a gente dá conta. Mas o problema é que todos os nossos defeitos é orgulho e egoísmo. Vamos fazer um estudo? Veja, a teimosia. Por que a teimosia é orgulho? Porque quem teima demais, ele acha que só ele tem razão, né? E o outro não. Então, já a raiz é orgulho. A arrogância, não precisa nem falar, né? Totalmente, já é escancarado o orgulho. Dificuldade em delegar tarefas. Mas se eu não estou delegando, se eu estou limpando o centro sozinha, se eu estou me matando por esse lugar, pela minha casa, como isso pode ser um defeito, um orgulho? Porque quem não consegue delegar tarefa, ele também está dizendo: você não é capaz, eu sou.
Doeu. Excesso de autocrítica. Mas não é uma pessoa humilde, ela se critica, ela percebe os próprios erros. Mas quando é excesso, não é humildade. Vem de um ideal de perfeição. Então ela quer mostrar uma imagem de perfeita. E a gente não é perfeito. E é o que eu falei, Deus está esperando que a gente erre, né? Porque Ele já sabe que a gente vai errar, Ele já sabe o nosso nível de evolução. Então não tem problema errar, não tem problema mostrar a vulnerabilidade, não tem problema mostrar que nós não somos perfeitos, tá? Assumir a vulnerabilidade, ok. Agora, se encher de autocrítica é orgulho, né? Essa dificuldade de mostrar que é vulnerável. Dificuldade em dizer não. E aí, por que não? Por que o não é tão importante? Porque a pessoa que não sabe dizer não, ela quer agradar todo mundo. E aí ela desagrada ela mesma. Já para começar, o erro está aí, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida porque eu vou me carregar o resto da minha vida inteirinha. Mas a pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela tem um perfil psicológico que é o agrading. Em psicanálise a gente dá esse nome de agrading, né? Então ela não diz não para ninguém. Mas por quê? O que está atrás disso tudo? Eu vou te agradar para você me agradar. Entende? Então, essa necessidade de ser agradado, orgulho. Aí egoísmo, né? Um pouquinho de egoísmo. Procrastinação, né? Por que é egoísmo? Porque eu deixo o que é importante para depois escolho o que é bom, né? Eu fico distraída com o que é bom mesmo, vou assistir e depois eu faço. Vou trabalhar só, mas trabalhar no que eu já sei fazer, que é confortável, e depois eu resolvo isso. Enfim, tem alguém doente na família, vou focar nisso, depois eu resolvo isso. É máscara, tá? O que eu estou deixando para resolver depois é porque eu estou confortável com o que está bom para mim, e isso é egoísmo, tá? Eu estou preocupada só com o que é bom para mim. Impaciência. A impaciência nada mais é do que dificuldade de esperar o tempo do outro, respeitar o jeito do outro, né? Tem gente que fala 10 vezes a mesma coisa, não é dúvida. Quem somos nós para regular o outro, né? Se eu não tenho paciência, vamos lá, já tem uma dica aí, né? Eu estou sendo egoísta. Como eu trabalho o meu egoísmo, né? Não adianta forçar, né? Na força bruta. Não, então eu vou ficar aqui escutando ela falar 10 vezes essa mesma coisa. Eu já ouvi essa história, mas não vai conseguir. Você vai ouvir aquilo com tanta raiva, com tanta impaciência, a impaciência só vai crescer. Então, tem que buscar a raiz. Por que eu não aguento ouvir a pessoa falar 10 vezes a mesma história? Por quê? Cada um vai achar uma resposta, e Deus não deixa a gente sem resposta, né? Tem terapia para ajudar, tem livros que caem na mão da gente quando a gente começa a perguntar, tem mensagens, às vezes, da porta do centro espírita, sempre vem, um jeitinho, a resposta sempre vem até nós, sempre chega, o correio de livros sempre nos encontra, mas tem que perguntar, né? Tem que perguntar, ao invés toda vez que eu estiver irritada com o outro, eu pergunto por que eu estou irritada, por que isso me incomoda, aí a resposta vem, né? Se eu ficar, por que essa pessoa repete 10 vezes, não vem porque isso não tem nada a ver com a vida dela, então não vai vir resposta nenhuma, mas se eu pergunto para mim por que eu estou irritada, vem, tá? Então é trabalhoso, né, gente? Não é fácil se livrar do orgulho e do egoísmo. Impulsividade, né? É quando a gente quer uma satisfação imediata. E a vida não é assim, né? Nada é imediato. Nem sempre dá para ser rápido. No nosso tempo. Tem que respeitar o tempo do meu contexto. Inveja. Né? O inveja é eu querer o que é do outro porque o meu nunca está bom.
Então, seja o que for, seja material, o que for que a pessoa tem, egoísmo, por que o meu não está bom? Né? Falsidade. O falso, ele manipula a situação a favor dele. Por isso que ele é falso. Então, é egoísmo. Então, veja que o orgulho distorce a forma como eu me vejo. E o egoísmo distorce a forma como eu me relaciono com o outro. Então, é a raiz de tudo mesmo, né? Tudo vai vir disso. Porque eu só sei quem eu sou vivendo com o outro. Porque é o outro que vai mostrar se eu estou sendo orgulhosa ou egoísta. Tá vendo porque não dá para ser mais ou menos? Tá vendo porque não dá para ser o bonzinho, a boazinha só? Porque é o outro que vai me mostrar. Se eu não for, se eu não der a cara a tapa, é bem isso. Se eu não der a cara a tapa, se eu não tomar tapa, eu não vou saber quem eu sou. Tá? Porque cada um que eu me relaciono mostra o meu espelho. Tem pessoa que me dá bom dia, que não vê a hora que eu chego no espaço, que me acolhe bem. Isso mostra que eu também sou. Que de alguma forma eu fui assim com a pessoa, que eu tenho essa qualidade. Né? Mas tem pessoas que não podem nem me ver na frente. Né? E aí, eu isolo essa, então eu fico com a outra que me acolhe. Não dá. Né? A outra está mostrando alguma coisa de mim. Né? Então, de repente, é só um problema dela, né? De repente a minha postura lembra a mãe dela, e ela tem problema com a mãe, não vai gostar mesmo de mim. Mas o que será que a mãe dela tinha que não gostava de mim? Talvez a autoridade, talvez eu falar muito alto, talvez enfim, não custa nada tentar descobrir em mim o problema que atinge aquela pessoa. Né? Isso é evolução, é esse trabalhinho aí de evolução. E a evolução é alto, né? É para mim, só importa para mim. Então, não dá para ficar em casa só esperando que vai cair a evolução na cabeça com o outro. Isso se chama projeção, é bem isso que eu falei. A projeção ela é para o bem e para o mal. O que eu gosto no outro eu tenho, por isso que eu admiro. E às vezes não na potencialidade daquela pessoa, né? Eu acho a Meta Guimarães fantástica, né? Mas não sou nada daquilo, mas é uma inspiração. Então essa vontade de saber de neurociência, esse tipo de coisa que é a linha dela, né? É uma semente que eu tenho, por isso que quando eu a vejo eu gosto tanto. E as pessoas que eu não gosto têm alguma coisinha relacionada. É difícil achar, porque para olhar para a gente achar defeito é ruim. Porque olhar para a gente achar o que é ruim na gente é pôr o dedo na ferida. E quem que gosta de pôr o dedo na ferida? Porém, nenhuma ferida se cura, cicatriza se eu não pôr o dedo. Né? Eu vou ter que pôr a pomada e passar. E isso dói. Né? Então, é difícil pôr o dedo na própria ferida, porque dói. Mas para isso eu também tenho outro. Tá vendo que o outro sempre me ajuda? O outro vai me dizer. Então, aquele amigo que fala a verdade, né, sem filtro, né, que é o nosso bem, que não está nem aí se a gente vai chorar, porque ele está lá para dar o ombro mesmo, né? E não está nem aí se vai doer, mas ele fala, porque é para o nosso bem, ele entende que é para o nosso bem. Agora, se eu fecho essa porta para todo mundo que me critica dá um piti, ninguém mais vai criticar, né? Não vou ter esse amigo que vai me ajudar a evoluir. Né? Então, em casamento é mais fácil isso, né? Porque sem querer a gente taca no outro, a gente tem que tomar também, né? E assim, mas é no impulso que um ataca o outro e depois resolve, porque o amor prevalece. Mas, o amigo, se eu sou solteira, se eu não sou solteira, se eu sou viúva, ou se no relacionamento eu não tenho problema, o amigo vai dizer. Mas ele só vai dizer se eu não fechei todas as portas para ele, né? Se eu aceito a crítica, se eu choro, se eu xingo ele, se eu fico com raiva, mas depois eu falo, você não tinha razão. E aí o amor sempre prevalece, gente. A gente pode errar, o amigo a gente pode devolver, mas vai retomar melhor do que antes. Ah, mas vai ficar cicatrizinha. Mas quem falou que cicatriz é ruim, né?
A cicatriz fortalece a gente, né? O lugar da cicatriz mesmo já é uma pele que é mais forte, né? Então não importa quanta cicatriz tem, importa que a gente se fortaleceu, né? E o amigo de verdade vai ficar lá, o amigo que foi embora não é de verdade, né? Tá tudo bem, vem o próximo. E aí, gente, a dor é uma coisa que a gente não gosta, né? Mas ela vem para quem Deus escolhe. Ah, como assim para quem Deus escolhe? No capítulo 9 do Livro dos Espíritos vai falar sobre a paciência. Lá está assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não é para todo mundo. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Ah, mas como agradecer se está sofrendo? Nada fácil. Mas se eu lembrar que eu só estou sofrendo porque Deus permitiu, porque ele, na verdade ele até escolheu a gente para aquele sofrimento, que a lição que esse professor perfeito está me trazendo, né, que é chatinho, toda lição é chata, gente, gostoso é se beber, fazer no parquinho, mas a lição que me ensina, a lição que o professor sabe que eu tenho que fazer. E esse professor perfeito, que é Deus, ele sabe o que eu tenho que passar. Então ninguém está. É aí que a gente tem certeza que ninguém está com a pessoa errada ao nosso redor, nem no lugar errado. Não quer dizer que eu tenho que aguentar abuso, violência, porque eu estou com a pessoa certa. Nada disso, eu tenho que evoluir, não tenho? Então eu olho para mim e vejo se aquela situação é coerente, né? Ou se ela está extrapolando alguma situação. E o ciclo de violência é a pessoa que não pensa em si. Ela fica assim: ai, coitado, ele pediu desculpa. Ai, coitado, é porque eu irritei ele. Ai, entende? Não, mas ele é bom, de dizer, né? Ele também é bom. Então, está olhando para o outro e não está olhando no que ela pode progredir além daquilo. Então, é cíclico, né? E ela não olha para ela, por isso que ela se mantém nisso. Então, é diferente disso, tá? Mas tirando essa situação de abuso, coisas do dia a dia que a maioria de nós estamos, eu tenho que olhar para aquilo como forma de crescimento e agradecer. Se eu estou passando por isso, ai, obrigada. Agora eu vou ter que parar e olhar para qual é o meu problema aqui. Qual é o meu problema hoje? E para só uma deixa aqui de que a gente é escolhido realmente para sofrer, o psicopata, por exemplo, gente, ele não adoece. Né? Por que ele não adoece? Porque ele não tem o remorso. E é o remorso, que é a dor na consciência, que faz a gente evoluir, e a gente adoece e aí a gente evolui. É a culpa. Culpa é remorso, né? Então, é esse filtrozinho que a gente tem, né, que não é, veja que não é condição divina, né? Mas é essa centelha divina em nós brilhando, né? Essa dorzinha do remorso, esse arrependimento, essa culpa. E aí vem a questão do perdão, né? Por que segurar o perdão se eu não sou vítima? Quem é espírita sabe que Deus é perfeito e justo, logo não tem vítima. E aí por que eu não estou perdoando então, se eu não sou vítima? Não, mas ele fez mal para mim mesmo, foi lá e fez. Não sou vítima. Então, a questão não é ficar olhando, não, ele foi lá, ele fez por maldade. Se for uma questão que a justiça tem que corrigir, a justiça está aí para agir, tem que corrigir mesmo. Mas se eu ficar olhando para o erro do outro, eu não vou olhar para por que eu tive que passar por aquela situação. Né? E o espírita carrega essa responsabilidade mais que qualquer outra pessoa, porque a gente sabe, não errei nessa vida, não lembro, não fiz realmente o que eu não lembro que eu não fiz realmente nessa vida, mas o que passou, né? E que eu me propus a pagar por isso, resgatar, entender. E aliás, eu nem pagar, eu vou sofrer para pagar, mas ao sofrer para entender, né? Porque o sofrimento desenvolve empatia, né? O meu sofrimento, quem sofre muito na infância se torna uma pessoa amorosa, né? Porque ela sabe o que é sofrer.
ela sabe o que o outro está passando. A pessoa que tem tudo na infância, ganha de tudo, né? Tem tudo na infância, ela não tem empatia na fase adulta. Aí começa a terapia, aí começa a dor da família, que não deixou essa criança sofrer, ter frustração. Aí é pior, porque não foi construído nela a empatia. É possível construir depois, tá? Mas é mais difícil. Quando a gente é criança, a gente tem mais resistência e mais apto à frustração. Então, veja o quanto é benéfico cada sofrimento que a gente tem. E aí, no Livro dos Espíritos, continuando no capítulo 9, ele fala: seres pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, nada é por acaso, é permitido por Deus. E ninguém evolui isolado. Eu tenho que estar em contato com o outro. Toda vez que eu tenho um dor, uma raiva, alguma coisa, eu vou gerar o hormônio cortisol, né? Um deles, né? Dessas substâncias. É necessário para o organismo, mas em grande quantidade vai deixar o organismo ácido e vai vir a doença. Então, veja que é a soma de problema que me deixa doente. Então, está vendo como não é injusto? Porque se eu cheguei na doença, porque teve uma soma antes. Eu não olhei, eu não corrigi, eu não prestei atenção, aí eu adoeci. Aí a hora que eu adoeço não tem jeito, né? Aí eu tenho que parar para olhar. Então veja como não tem maldade nenhuma, é teimosia da gente com a gente mesmo. E aí o consolo do Livro dos Espíritos. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, e são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são bênçãos, muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. A pessoa que anda olhando para baixo, só se ela ficar muito tempo assim, sempre assim, ela já vai desenvolver depressão, é biológico, tá? O organismo já acende um alerta e ele já começa a entrar no modo depressão. Então, o livro dos Espíritos é muito rico, né? Os Espíritos é muito rico. E aí, só essa postura já é ruim, né? Então, alerta o amigo quando está com o ombro muito caído, né? Põe a coluna no lugar, olha para frente, né? Não é simbólico olhar para o alto. É real, né? A composição física já começa na composição física. Aí vamos para o lado espiritual, olhar para o alto. A gente sempre atribui o que vem do alto coisas boas, né? Então eu estou por um problema, preciso de coragem para enfrentar, para evoluir, que eu preciso me transformar. Tem que olhar para o alto, começando a agradecer, começando a entender por que eu estou passando por aquilo. Se eu olhar para baixo, não vai dar certo, né? Eu vou ficar naquele mundinho, esperando as coisas acontecer. Quando eu olho para o alto, é aquela coisa mágica que eu falei, é mágica mesmo, porque é de Deus. Eu estou olhando para o alto, estou fazendo pergunta. Para quê? Para que isso? E também tem uma diferença do porquê. Quem olha para baixo está perguntando, por que eu estou passando por isso? Quem olha para cima fala, para quê? Para que tudo isso? Né? Tem um tomzinho de angústia e reclamação junto, né? Tudo bem, né? Somos humanos. Mas para que tudo isso? A resposta vai vir. A gente vai ser levado no caminho da resposta. E aí, coragem, amigos. Tende no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, que nada tinha a se penitenciar. Ao passo que vós tende a espiar o vosso passado e desfortalecer de vos
se fortalecerem para o futuro. Então não tem outro caminho, né, que não seja me autoconhecendo para a evolução. E não tem outro caminho para eu me autoconhecer que não seja convivendo com o outro. E aí vem Jesus e fala, né? Buscai e achareis. E há situações na vida que a gente fala, nossa, mas eu examinei de todo jeito, não sei para que eu estou passando por isso, porque realmente eu não fiz nada mesmo, eu só estou construindo coisa boa, né? Tem aquela situação, né, que nós espíritas sabemos, que a gente está sendo instrumento, né? Então, e isso acontece muito na família, né? A gente tem que ter paciência, esperar o tempo do outro, acordar, o tempo do outro, de reconhecer. E às vezes leva anos e anos e décadas, né? Aquele parente rebelde que não entende o porquê que você tomou uma atitude, o porquê que você não dá tudo de mão beijada, ou o porquê que você... Então, enfim, eu estou fazendo certinho, eu estou dando de mão beijada, ensinei a trabalhar e só tomo, né? De filho, ou de sobrinha, seja lá o que for. Mas aí tem um para quê? Né? Você está nessa situação com essa pessoa só para ser você. Por quê? O exemplo, ele modifica muito mais do que 100 palavras, né? O sermão não modifica o outro, dificilmente. Mas o meu exemplo transforma, não tem como, né? E já está chegando ao fim, tá, Ju? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que vai falar sobre, a 685, sobre a aposentadoria. Por que tem gente que sofre da aposentadoria, né? Viveu a vida toda e chega à aposentadoria, não consegue descansar, não consegue usufruir de um pouquinho de vida, né, decente. Aí os Espíritos vêm e falam assim, sempre terá intermitências, e tem tudo a ver com a evolução, tá? Intermitências, e durante esses intervalos o trabalhador não pode deixar de viver. Então, não dá para esperar para viver só lá quando aposentar, né? É a vida inteira. Não dá para ficar jogando todas as nossas esperanças para o fim da vida, evoluir a todo dia. Há um elemento que costuma não ser ponderado e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria, que é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação dos livros, mas a que consiste na arte de formar caráter, e isso ao longo da vida, né? Aquela que cria hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem conduzida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Ou seja, não dá para esperar para evoluir, né? Eu vou usufruir de uma boa aposentadoria se eu não focar só no financeiro, mas nesse desenvolvimento espiritual que é para a vida toda. E também a forma como eu olho para a minha vida que muda tudo. Então, tem gente que tem... Vocês já passaram por isso, né? Nossa, você escuta o problema da pessoa e fala assim, eu não aguentaria. Como que ela aguenta? Ainda está sorrindo, né? E vai que vai, né? Ninguém tem a cruz maior do que pode carregar, né? Então, é como a gente olha para a situação. Não é mais fácil para outra pessoa, mas é como ela olha para a situação dela. Que ela não olha como esse problema é maior que eu. Esse problema faz parte da minha vida e vamos lá, tem que viver ele, né? Ter um filho deficiente, né? Ter um parente tetraplégico. Imagine, você tem que dar banho na pessoa, você tem que cuidar. Trocar fralda de bebê é fácil, trocar fralda de um adulto, a gente, né, para quem nunca fez, pode até imaginar que é a coisa mais difícil do mundo e a pessoa faz isso várias vezes ao dia e está tudo bem para ela, por exemplo, né? Porque ela não olha isso como um fardo maior do que ela pode carregar. É o jeito que a gente olha para a situação que muda tudo. E
E são as nossas escolhas, né? Eu escolho olhar de um jeito ou de outro. E para terminar, para finalizar, eu vou deixar um poema do Fernando Pessoa, que ele fala assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Porque a vida é minha e só depende de mim, né? Esse rio sou eu mesma. Eu posso percorrê-lo, desaguar num mar maravilhoso, ou eu posso ficar ali na margem de mim mesma, sem viver. Muito obrigada pela paciência de vocês. Ciência não. Só tem que agradecer, né, por compartilhar esses seus estudos, esse seu preparo, esse seu carinho com a gente, né? E é tão bom a gente receber toda semana. Eu estava pensando com a minha esposa, né? Por que nós viemos toda semana aqui? Para isso, para ser alertado, para lembrar quem somos, para cada palavra. O que eu gostei muito é que você fez de uma maneira muito simples, me permite. Muito simples e assim focou. O que é egoísmo? O que é orgulho? Nós sabemos, mas você pontuou cada um foi, nossa, puxa, não é? Muito obrigado. Né? A casa agradece e esperamos você em breve, não é? Se alguém te agradou, estamos à disposição. Agradou sim, com certeza. Então vamos agora para a segunda parte, vamos para os passos. Convido então todos a continuar nessa vibração gostosa. Vamos lá, nossa música feita em homenagem a esta casa. Sinto gratidão, sei que tenho paz no meu coração, todo ensinamento que aqui recebo são pérolas divinas para a evolução. Então, após os ensinamentos recebidos aí nesta manhã, os passos que nos fortaleceram, nos ampararam, convido a todos então, à sua maneira, para a nossa prece final. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta manhã de muitas bênçãos,
pelo estudo edificante que recebemos através das palavras da nossa irmã Sueli Oliveira e pelo amparo espiritual proporcionado pelos padres, que renovaram nossas forças, serenaram nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos lembrares que os desafios da vida fazem parte da nossa caminhada, essa caminhada evolutiva, como refletimos hoje, e que com fé, perseverança e confiança em Teu amor, Senhor, podemos encontrar essa coragem necessária para enfrentar cada prova, cada dificuldade. Ajuda-nos, então, a colocar em prática os ensinamentos recebidos hoje, Senhor, transformando obstáculos em oportunidades de aprendizado. Abençoa, Senhor, por fim, nossos lares, nossos familiares e todos aqueles que necessitam de conforto, de saúde e de paz. Que retornamos agora aos nossos compromissos, aos nossos lares, fortalecidos, confiantes e agradecidos, certos de que nunca estamos jamais sozinhos, pois Tua presença amorosa nos acompanha, nos sustenta em todos os momentos. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana e até semana que vem.